Bom dia, pessoal! Aqui é a Thaís, eu sou estudante de Biologia na UEMP e hoje a gente vai conversar, eu vou dar uma aula para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente, não faz muito tempo, elas eram conhecidas como DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. E agora eu queria saber de vocês, se vocês sabem o porquê que essa terminologia aí, que esse nome mudou. Alguém sabe me dizer o porquê, gente? Então, gente, essa terminologia ela mudou porque foi comprovado agora que que uma pessoa que possui uma IST, ela pode tanto infectar uma pessoa quanto ter essas doenças e não ter sintomas. Então, por isso que agora elas são conhecidas como infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? E, gente, para começar a nossa aula, eu queria deixar um pensamento para vocês aí, uma questão para vocês pensar durante a aula, beleza? E aí lá no final da aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a questão é: as ISTs são contraídas apenas pelo sexo? Gente, não respondam agora. Pensem durante a aula, tá? Eu vou dar várias dicas aí durante a aula e vocês lá no final vão me contar o que vocês acham, tá bom? Quem já sabe também me conta lá no final da aula, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Então, a gente vai começar falando o que são as ISTs. Eu já falei o que significa, né, a terminologia IST, que é infecções sexualmente transmissíveis, e elas são causadas por vírus, bactérias e outros organismos. E como ela é transmitida, gente? Então, ela pode ser transmitida pelo contato sexual. E agora essa é uma questão muito importante, gente. O contato sexual não é apenas o ato do sexo, tá? Ele pode ser oral, vaginal e anal. Então, tudo que envolve o sexo, tá? Ele pode sim transmitir essas infecções, beleza? E ela é transmitida quando não tem o uso da camisinha, tanto feminina quanto masculina. E é quando a gente tem o contato com uma pessoa que esteja infectada. Então, quando você tem todos esses atos com uma pessoa que esteja infectada. E lembra que vocês tiveram, na aula passada, uma aula sobre métodos contraceptivos. E eu falei para vocês que a camisinha era o único método que protegia a gente tanto de uma gravidez indesejada quanto dessas doenças, né, dessas infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então aqui a gente tá vendo de novo que a camisinha é muito importante. Então, vocês peguem todas aquelas aulas que vocês já tiveram de sistema reprodutor feminino, de sistema reprodutor masculino, a última aula que eu dei de métodos contraceptivos, a gente também vai aplicar tudo nessa aula, tá? Então é tudo uma junção aí dessas matérias, pra gente conseguir entender tudo bem certinho, ok? Então vamos continuar. E aí, gente, a gente tem um porém, que a transmissão das ISTs, elas podem ser congênitas. O que é isso? Pode passar da mãe para o filho. Então, pode ser durante a gestação pela placenta, pode ocorrer durante o parto ou durante a amamentação. Então, se a mãe ela possui alguma DST, ela pode transmitir para o seu filho. Não é que ela vai transmitir, tá, gente? Mas ela tem uma grande chance de transmitir para o filho, tá bom? Então, além do sexo, a gente também tem essa outra via de transmissão. Mas não acaba aí, gente. A gente ainda pode ser transmitido pelas mucosas ou peles machucadas. E quando tem secreções contaminadas, então se uma pessoa ela tá com uma mucosa machucada e ela contém, né? Ela tem essa infecção, ela pode sim transmitir para outra pessoa, tá bom? Então, a gente tem essas três formas de transmissão: pelo sexo, de mãe para o filho e pelas mucosas ou peles machucadas. Alguma dúvida aqui, gente? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam de todas essas vias de transmissão? Me contem também que eu quero saber. E aí, gente, a gente tem os fatores de risco. O que são esses fatores de risco? São fatores que podem agravar, que podem fazer a gente pegar, né, essas infecções. Então, a gente tem os três principais, que é não usar preservativo. Então, gente, lembra que eu venho desde a outra aula falando para vocês do quanto é importante o uso da camisinha.
Então, o não usar preservativo é um fator de alto risco para esse contágio aí com as ISTs. A falta de higiene, gente, vocês vão ver que eu vou falar de várias infecções, de várias doenças que a falta de higiene, ela leva essa doença, tá? E não consultar um médico quando houver sintomas. Então, muita gente, quando tem algum desses sintomas, apenas deixa levar, acha que não é nada, e aí isso vai agravar ainda mais a infecção, vai fazer com que as bactérias, os fungos, enfim, se proliferem mais, tá bom? Desculpa aí, gente, é difícil falar essa palavra, né? Então tá, alguma dúvida sobre os fatores de risco, gente? Me contem também, tá bom? Vamos continuar então a nossa aula. Agora, a gente vai falar um pouquinho de quais são as principais ISTs, quais são as principais doenças. A gente vai começar um pouquinho com uma das mais conhecidas, que é a AIDS ou o HIV. E aí a gente tem os agentes causadores, que é o HIV1 e o HIV2, tá bem aqui nesse cantinho. E aí ela pode ser transmitida por sexo sem proteção, lembra que eu falei pra vocês? Sexo sem proteção, gravidez, parto, aleitamento, drogas injetáveis. Então, gente, pessoas que usam drogas injetáveis e usam agulhas e trocam agulhas, usam a mesma agulha, isso pode também transmitir essas doenças. Quando a pessoa faz tatuagem e o tatuador é meio assim, usa a mesma agulha em outro cliente, isso pode fazer com que transmita a AIDS, tá? Então, por transfusão de sangue ou transplantes, tá bom? Aí, os sintomas, ele depende da fase que a doença está. Então, a AIDS, ela tem várias fases. E ela pode ir tanto de uma febre, mal-estar, até o enfraquecimento de todo o corpo. E como eu falei, isso vai depender, tá? De qual fase ela está. E, gente, é muito importante fazer esses exames. Existem vários exames para ver se você tá com essa doença, porque muitas vezes ela pode ser uma doença chamada de silenciosa, ela não vai demonstrar nenhum sintoma. Então, às vezes você tem a doença e você não sabe. Então, é muito importante fazer exames rotineiros de todas essas doenças, tá bom? E aí, ó, o diagnóstico é feito a partir da coleta de sangue ou de fluido oral. E, gente, o HIV, ele ainda não tem cura, mas ele tem medicamentos antirretrovirais que vão impedir a multiplicação desse agente, né, na pessoa infectada, e isso vai melhorar a qualidade de vida dela. Então, ela vai poder viver tranquilamente, tá bom, gente? Só que tomando esses remédios, só que ela vai ter essa doença e ela vai precisar usar sempre camisinha nas suas relações sexuais, tá bom? Gente, quem tem AIDS, quem tem HIV, elas não são igual as pessoas falam de preconceito, né? Que tem medo de chegar perto. Não é nada disso, gente. São pessoas normais, apenas com uma doença. E como eu falei aqui, se fazer o uso certo de camisinha, de preservativo, tá tudo certo. Elas não vão transmitir essa doença para outras pessoas, tá bom? A próxima doença que a gente vai falar, gente, é sobre a sífilis. E ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. E ela pode ser, como a AIDS, ela pode ter vários estágios. Pode ser primária, secundária, latente ou congênita. Thaís, o que é ela ser latente? Ela não demonstrar sintomas. Então, é aquela silenciosa que você não sabe que tá bom? Que ela não demonstra sintomas. É isso que significa o latente, tá? Que ela não vai demonstrar os sintomas. Ou pode ser congênita, que é o que eu falei lá de passar de mãe para filho. E aí os sintomas, gente, são lesões na genitália externa, que se não tratada, pode evoluir para quadros mais graves, afetando outras partes do corpo. Então aqui, ó, eu trouxe uma imagem, porque as imagens das lesões na genitália são bem feias, bem assim, então eu não quis trazer, tá bom? Mas são lesões, tá? Parecidas com essa aqui da mão, só que nas suas partes íntimas, ok? E o diagnóstico é feito por um teste, aqui eu errei, por um teste rápido, e ele tem no SUS, e essa doença, ela existe tratamento. Então, o quanto antes você descobrir, melhor para tratar, né?
Então, se você já tiver algum sintoma ali, você já corre no médico. Pelo SUS tem o tratamento, tem o teste rápido, tá bom? A próxima doença, gente, é a hepatite. Ela tem a hepatite B e hepatite C. E essa variação da hepatite B ou C é devido ao vírus que vai causar a hepatite. Então, a gente tem o vírus B e o vírus C, tá bom? Mas o que é a hepatite? É uma inflamação do fígado e hoje, gente, ele representa um grave problema da saúde pública no Brasil e no mundo, tá bom? E as pessoas, elas podem desenvolver essa doença através da transfusão sanguínea, uso exagerado de álcool e drogas e de alguns remédios muito fortes. Então, além, né, de ser uma doença que pode ser sexualmente transmissível, ela pode ser causada por quando a gente como é que eu posso dizer isso? Quando a gente agride muito o fígado. Então, quando a gente toma muito álcool, quando a gente usa muita droga e alguns remédios que são muito fortes e atacam, né, o nosso fígado, então pode ser que cause essa doença. E ela pode ser crônica ou aguda, e os sintomas são cansaço, mal-estar, dor abdominal, febre, tontura, enjoo. E o mais conhecido, gente, o sintoma mais conhecido é esse sintoma aqui, ó, que tá aqui na foto pra vocês, que é o do amarelamento da nossa pele, dos nossos olhos. Então, a pessoa que tem a hepatite, ela fica toda amarela, gente, igual o que tá aqui na imagem, tá bom? Gente, vocês conhecem alguém que tem alguma dessas doenças? Já conheciam alguma dessas? Me contem aqui que eu quero saber. Se vocês têm alguma dúvida sobre essas doenças, de como pega, de quais são os sintomas, me contem aqui que eu quero saber, tá bom? Então, vamos para as próximas doenças que eu trouxe para vocês. A próxima, gente, é o HPV. E ele é um vírus que infecta tanto as mucosas oral, então a nossa mucosa da boca, as nossas partes íntimas, genital e anal, quanto a nossa pele. E ela atinge tanto homens quanto mulheres. E ela vai provocar, gente, verrugas, igual tá aqui, ó, aqui é de uma mão, tá bom? E essas verrugas, gente, ela dá lá nas nossas partes íntimas, tá? Tanto de homens quanto de mulheres. E dependendo do estado que tá, da gravidade, se a pessoa não tratar cedo, ela pode desenvolver um câncer, ok? E por isso, gente, que é sempre importantíssimo todas essas doenças que eu tô falando pra vocês, a realização dos exames preventivos, que é o Papa Nicolau, tá bom? E aí, para o HPV, gente, existe uma vacinação que a gente toma quando adolescentes, a gente toma a vacina do HPV para evitar a proliferação dessa doença, tá bom? E é uma vacina super segura. O próximo, gente, é uma muito conhecida. A maioria dos brasileiros tem essa doença. Muitas vezes ela não se manifesta, mas ela está presente no nosso corpo, que é o vírus da herpes. E, gente, tem pesquisas aí que comprovam que 90% da população já teve contato com o vírus da herpes, tem o vírus da herpes latente no organismo, né, sem demonstrar nenhum sintoma. E o que é o vírus? É uma infecção viral muito contagiosa e transmitida pelo contato direto com úlceras ou áreas afetadas. Então, é o contato direto, gente, com essas verrugas, com essas bolhas que dá ao redor da boca, nas genitálias, tá bom? E aí que a gente tem as úlceras labial, que é o vírus da herpes 1, que é o HSV1, e a herpes genital, HSV2. Quem tem o HSV1 não necessariamente vai ter o HSV2. Então, quem tem uma herpes labial não necessariamente vai ter uma genital, e a mesma coisa é o contrário, tá bom? E aí é importante lembrar, gente, que depois do primeiro contato com o vírus, ele vai permanecer inativo, como eu falei, de forma latente no organismo para a vida toda. Ou seja, ele não tem cura. E aí, existem diversos fatores que vão fazer com que esses sintomas desse vírus se manifestem no nosso corpo, tá bom?
E aí o tratamento é com medicamentos antivirais, que ele vai simplesmente, gente, melhorar o desconforto desses sintomas. Então a gente vai passar aquelas pomadinhas, tomar remédio, e isso vai melhorar os sintomas, não vai fazer com que a doença suma, tá bom? Entenderam essa parte? Deu pra entender? Agora, gente, a gente vai para outra doença, que é a tricomoníase. E ela é causada pelo Trichomonas vaginalis. E essa doença, ela facilita a transmissão de outros agentes infecciosos. Então, muitas vezes ela sozinha não é tão forte, mas quando você tem ela, você pode ter outros agentes agindo ali. E os sintomas são corrimento vaginal intenso de cor amarelado esverdeado, acompanhado de mau cheiro. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui agora, que na mulher é super normal ter corrimento, tá bom? É da mulher, vocês viram no sistema reprodutor feminino que a mulher ela tem o corrimento normal. Porém, essas doenças que eu vou falar agora, elas mudam o aspecto desse corrimento. Então, por exemplo, a tricomoníase, ela faz com que o corrimento seja muito mais intenso, de cor amarelado esverdeado e com mau cheiro. Geralmente cheira um peixe podre ali, cheira bem ruim, gente, quando vocês têm essa doença, tá bom? Então, o corrimento normal é um corrimento bem ralinho, branquinho, sem cheiro algum. Esse é o corrimento normal, não tem por que se preocupar com isso. Agora, quando o seu corrimento ele muda de cor, ele tem um odor forte, aí vocês têm que ir procurar um médico. Lembra que eu falei que os fatores de risco é você não ir procurar um médico nos primeiros sintomas que você tem. Então, às vezes, o seu corrimento mudou ali de cor, de cheiro, e você pensa, eu não vou no médico, é só uma coisinha. Esse é o primeiro sintoma, gente. Então, é nesses primeiros sintomas que vocês precisam ir no médico, tá bom? Vamos voltar aqui para a doença. E aí, o tratamento da tricomoníase é a partir de antibióticos para ambos os parceiros sexuais. Então, se a mulher tem a tricomoníase, não só ela, mas quanto o seu parceiro tem que tomar os antibióticos, tá bom? Alguma dúvida sobre essas doenças, gente? Alguém tem alguma? Alguém conhece alguém que tem? Já ouviu falar de alguma dessas doenças? Eu acho que a mais conhecida, né, é o vírus da herpes, que, como eu falei, é o mais comum de ter. E agora o próximo é a candidíase. Gente, essa doença também é muito comum em mulheres. Ela é, muito comum mesmo nas mulheres ter, é super normal. E elas são causadas por fungos do gênero Candida albicans. E esse fungo, gente, ele é engraçado falar dessa doença. Não que é engraçado, gente, mas é curioso. Essa é a palavra. É curioso falar sobre essa doença porque esse fungo, ele é pertencente à nossa microbiota natural, normal. E o que significa isso? No nosso corpo, ele é cheio de bactérias que não fazem mal pra gente. Porém, em alguns casos, por conta de alguns fatores, essas bactérias, elas podem essas bactérias, como no caso esse aqui é um fungo, né? Eles podem se lá vai eu falar a palavra difícil de novo, né? Eles podem aumentar, gente. Eles podem aumentar a sua quantidade e aí causar essas doenças, tá bom? Que é o caso da candidíase. Então, olha aqui o que eu falei, ó. Esse fungo é permanente na microbiota normal e se proliferam em determinadas condições, como hábitos de higiene, vestuário inadequado e uso incorreto de contraceptivos e antibióticos. Então, gente, quando a gente vai pra praia, pra piscina e fica com a roupa molhada, quando a gente usa roupas muito apertadas, a gente não lava a nossa região genital direito, quando a gente usa antibióticos em excesso para qualquer coisa, a gente acaba, né, desregulando essa microbiota normal do nosso corpo, fazendo com que elas vão aumentar a sua quantidade e causar essas doenças. E aí os sintomas, gente, são placas brancas na boca, conhecida como aftas ou sapinho, e na região vaginal é secreção e dor ao urinar. Então, gente, a candidíase, os sintomas são bem parecidos com aquelas que eu falei da tricomoníase. Ó, aqui eu trouxe uma foto da cor
corrimento, tá vendo? Ele fica mais esverdeado, mais amarelado. Aqui é o normal, tá bom? E aí, gente, a candidíase é praticamente os mesmos sintomas. Você vai ter um corrimento muito forte, com odor, com cheiro, com odor e cheiro são a mesma coisa, né? Com odor, com uma cor diferente, e vão sentir dor ao urinar e podem ter aftas e sapinhos, tá bom? E o tratamento, gente, é com antibióticos e cremes vaginais, ok? E por último, gente, a gente tem a Gardnerella, que é causada por uma bactéria chamada Gardnerella vaginalis. E é causada, gente, por esse desequilíbrio de outras bactérias da flora vaginal, o que leva à proliferação dessas bactérias. Então é aquilo que eu falei. Por causa de algum fator, essa bactéria ela se proliferou, ela aumentou a sua quantidade e causou essa doença. E o sintoma é um corrimento acinzentado cremoso e com cheiro forte e dor após as relações sexuais. E tem tratamento por antibióticos. Gente, aqui eu falo um pouco pra vocês sobre os sintomas, sobre os tratamentos, mas tudo isso, gente, tem que ter um auxílio médico. Então, vocês precisam ir no médico quando tiver qualquer um desses sintomas, tá? É muito importante fazer exames preventivos, beleza? Vamos continuar aqui com a nossa aula. E agora, gente, a gente vem para como prevenir as ISTs. Gente, o método para prevenir as ISTs, todas elas, tá bom? Sem exceção, é a camisinha. Gente, é super importante, mesmo se for seu namorado, mesmo se for seu marido, é importante o uso de camisinha em todas as relações sexuais que vocês tiverem. Porque vocês viram que a gente não consegue contrair essas doenças, essas infecções, apenas pelo sexo. Apenas pelo sexo. A gente pode ter elas por falta de higiene, por contato com mucosas que estão machucadas. Então, muitas vezes, a pessoa pegou e nem sabe. Então, é muito melhor prevenir do que remediar, né? Vocês conhecem muito essa frase aí, pelo menos minha mãe super fala essa frase sempre, que é melhor prevenir do que remediar. E a camisinha é o melhor jeito de prevenir as ISTs. Porém, a gente também tem a ação combinada, que é o uso da camisinha com as vacinas que tem, como a vacina da HPV, os exames preventivos, vocês estarem sempre de olho, por exemplo, as meninas no corrimento, ver se tá tudo certo. Então essa é a ação combinada que eles falam, que os médicos falam, né? Que é a ação da camisinha com exames para ver, né, se tem alguma dessas doenças. Tem que ser rotineiro, gente, tem que ser sempre, todo ano precisa fazer esses exames, tá bom? Então agora, pra gente, né, terminar a nossa aula, eu quero retomar aquela primeira questão que a gente falou. Se as ISTs, se essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são contraídas apenas pelo sexo. O que vocês me dizem, gente? Vocês sabem essa resposta agora? Eu já dei toda essa aula e eu falei durante a aula, hein, a resposta dela. Isso mesmo, gente, elas não são contraídas apenas pelo sexo. Elas podem ser de forma congênita, elas podem ser pelo sexo, e daí pode ser também de forma congênita pela mãe, né, ou da mãe passar para o filho, ou pelas mucosas que não são íntegras, mucosas machucadas, de pessoas contaminadas, beleza? E aqui, gente, uma pequena revisãozinha, né, do que a gente viu nessa aula. O primeiro, o que são as ISTs? Então, são as infecções sexualmente transmissíveis, que é uma pessoa que vai ter a doença, né, que vai ter essa infecção e vai passar para outra pessoa. E quais são elas, gente? Quem lembra quais são elas? A sífilis, HPV, AIDS, hepatite, Gardnerella, candidíase, tricomoníase, herpes, já falei o HPV, eu acho. Então, essas foram as doenças que a gente conversou hoje. E aí, como prevenir essas doenças? Vocês lembram essas infecções? Através da camisinha e da ação combinada, certo? Agora, gente, eu tenho uma prática para vocês. Eu vou mostrar como é que é esse joguinho que eu preparei.
e vocês vão fazer aí na casa de vocês, beleza? Eu não vou fazer aqui para não passar a resposta para vocês, mas eu vou demonstrar como é. Vocês vão entrar nesse link que tá aqui, eu vou deixar aqui na descrição. E aí, na hora que a gente entra, vai ser isso aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. E aí, a gente vai clicar em começar. E aí, vai abrir assim. E aí, gente, é muito fácil. Vocês vão, ó, tá vendo? Vocês vão andar com a sua setinha pra lá, pra cá, ó. E vão na resposta certa, tá bom? E tem que fugir dos monstrinhos ali, ó. O meu teclado não desce, gente, então eu vou morrer. Mas aqui, ó, quais dessas não são ISTs? Então, você vai lá, vai ver quais são as casinhas, né? E vai andar na casinha certa até onde tá a resposta, tá bom? Então, gente, era isso para a aula de hoje. Eu espero que vocês façam essa prática aí na casa de vocês e espero que tenham gostado dessa aula.